sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Thaís Mello, eu sou estudante de nutrição da Cândido Mendes. Eu vou falar sobre ética profissional na nutrição e a interdisciplinaridade. Pessoal, cada vez mais dentro das academias, vem aumentando o número de profissionais de educação física, entrando no universo da nutrição, algo perfeito para um atendimento de excelência, visto que treino e alimentação caminham sempre juntos. Porém, esses profissionais de educação física, que são estudantes de nutrição, vêm prescrevendo cada vez mais dietas e suplementação para os alunos, algo que foge completamente do Código de Ética e da Lei Federal 8.234 de 1991. Eu vou contar um relato de caso para vocês que aconteceu comigo em busca do emagrecimento a qualquer custo. Eu encontrei um coach nas mídias sociais e foi algo super atrativo para mim naquele perfil, verificando o emagrecimento, o antes e o depois, a hipertrofia, e eu fui em busca desse profissional. Ele era formado em educação física e ele era estudante de nutrição. Ele elaborou um plano de treino e ele me prescreveu uma dieta. Eu tenho uma doença inflamatória intestinal. Ele colocou alimentos ali que fazem mal ao meu intestino. Ele me prescreveu suplementação. E o erro mais grave, ele me prescreveu uma medicação chamada metformina. Uma cápsula 30 minutos antes do almoço e uma cápsula 30 minutos antes do jantar. Algo gravíssimo, que destruiu o meu intestino em pouquíssimos dias. Em alguns dias eu estava dentro de um hospital, com a minha taxa de PCR a 150, uma inflamação altíssima. Os médicos me internaram no mesmo momento, eles não me deixaram sair de dentro daquele hospital. Foi constrangedor. Eu entrei em uma medicação chamada prednisona, com doses altíssimas para poder reduzir a taxa de inflamação. Quando eu saí do hospital, foi necessário que eu ficasse nessa medicação por um longo tempo, onde eu engordei muito mais, porque a medicação dá muita fome, onde eu fiquei super inchada. E eu tive que seguir daquela forma. E eu deixo aqui um relato para vocês, até que ponto nós estamos dispostos a um emagrecimento a qualquer custo. O emagrecimento vai acontecer de uma forma saudável a partir do momento que você mude os seus hábitos, a partir do momento que você mude a sua rotina, que você organize a sua semana, que você deixe organizado o seu dia a dia. Aprenda a desfrutar da jornada e não veja isso como uma corrida. Eu deixo aqui o meu alerta para todos vocês que busquem um profissional qualificado, habilitado e principalmente responsável com o Código de Ética. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Jennifer, eu faço parte da graduação de nutrição da Cândido Mendes e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da importância de nós pesquisarmos sempre o que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais. Você já parou para pensar na quantidade de informações que nós recebemos todos os dias apenas na nossa palma da mão? E eu vim falar um pouquinho para vocês hoje da importância de sempre pesquisar as informações que vocês veem na internet. Bom, a cada dia que passa, o uso dos celulares eles tem ficado cada vez maior e as informações chegam pra gente a todo momento, sejam elas positivas ou negativas. Só que uma coisa que a gente nunca para fazer é pesquisar se a informação é correta e se possui algum fundamento. Quanto mais nós rolamos o nosso feed, seja do Instagram, seja do TikTok, seja de onde for, nós encontramos profissionais e não profissionais que buscam sempre estar orientando, sempre estar indicando. E será que a gente tem que seguir mesmo? Essas dietas são muito perigosas.
Será que todas elas nós temos que seguir? Ou melhor, será que a gente tem que seguir dieta pronta? Simplesmente temos uma dieta pronta e vamos seguir. Não, gente, isso é muito sério, é muito importante. O acompanhamento com um médico profissional que vai acompanhar todos os seus exames, que vai acompanhar a sua rotina, que vai acompanhar devidamente os alimentos que podem e não podem fornecer os devidos nutrientes para você, é muito importante nós falarmos sobre isso. Um plano alimentar devidamente acompanhado por um nutricionista, um profissional da saúde formado e especializado em indicar para vocês os devidos alimentos, ele pode te trazer inúmeros benefícios, além de evitar também problemas como, por exemplo, bulimia, anorexia, falta de suplementação, falta de vitamina, falta de N coisas que a gente muitas das vezes nem imagina que poderia acontecer. Arritmia, sonolência, ansiedade, alteração da pressão arterial. Vocês sabiam que todas essas alterações dentro do nosso corpo, elas podem ser causadas simplesmente pelo uso indevido de suplementações nutricionais? É exatamente por isso que nós viemos aqui hoje, para conscientizar vocês da importância de sempre procurar um profissional da saúde. É sempre importante você procurar um nutricionista que irá buscar com os seus exames tudo o que realmente você precisa se alimentar. Não é simplesmente indicar um legume, não é simplesmente indicar uma verdura, mas sim saber entender o que o paciente precisa. E é muito importante que seja um profissional. Nas últimas 4 décadas, o mundo viu um crescimento alarmante. A prevalência global da obesidade mais do que dobrou. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas convivem com essa condição. É mais do que uma questão estética. A obesidade é reconhecida como uma doença crônica que impacta a qualidade e a expectativa de vida. Entre adultos, o número de pessoas com obesidade mais do que dobrou desde 1990. E entre crianças e adolescentes, quadruplicou, muito grande. Em 2022, 43% dos adultos estavam acima do peso. Segundo Juliano Canavarros, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Brasil está entre os países com a maior taxa de obesidade do mundo. O número de pessoas com obesidade continua crescendo, ano após ano. Em 2024, já superamos os registros de 2023, 2022, 2021 e de 2020. A obesidade, ela não atinge apenas adultos, crianças e adolescentes. Entre as mulheres, a obesidade está trazendo grandes riscos durante o período gestacional. No período gestacional, o ganho de peso excessivo, ele aumenta as chances da obesidade gestacional. E isso acontece a pré-eclâmpsia e partos cesarianos. Além disso, o bebê ele pode nascer com uma macrosomia fetal. É um feto maior do que o esperado. Isso eleva os riscos para a mãe e para o filho. A longo prazo, esses fatores estão ligados ao aumento de risco de obesidade infantil e ao agravamento da obesidade materna no pós-parto. Isso é um lado preocupante. Muitas pessoas estão se aproveitando, nesse período para aplicar as técnicas e reconhecimento sem algum registro do Conselho Federal de Nutrição. A popularidade nas redes com os posts de comparação do antes e depois de emagrecimento são proibidos pelo Conselho. E o Código de Ética da categoria entende que essas imagens podem criar falsas expectativas, já que os resultados ele varia de pessoa para pessoa, sendo que pode colocar a saúde em risco. As pessoas não se preocupam com isso. Mesmo com essa proibição, muitos conteúdos continuam sendo gerados e publicados, e quase sempre sem nenhuma punição. O descumprimento ele pode resultar em advertência, multa, suspensão ou até a proibição do exercício profissional, mas ninguém se preocupa com isso. A obesidade ela é uma condição complexa que envolve fatores.
genético, sociedade, sociais, comportamentais e enfrentá-las exige uma educação, políticas públicas, responsabilidade profissional. O combate à obesidade vai além da estética. É uma questão de saúde pública global.